na forca que ele tinha preparado. Amém, irmãos? Então eu vou falar um pouco, de Esté e de Mardoqueu. Na hora que eu estava meditando aqui no 2, aí fui lendo em seguida, aí o Senhor, me deu também no 6 sobre Mardoqueu. Aqui nós vemos nesse livro de Esté, que fala, das providências protetoras de Deus. O quanto a Esté foi silenciosa, o quanto Esté, o rei Assuero estava à procura, ou seja, na nossa linguagem, fazendo um concurso de beleza para 7 moças. E nessas 7 moças teve um período de 12 meses, de todo o preparo, de todo o trabalhar, para que elas venham se apresentar ao rei da forma que o rei, decretou, da forma que o rei quisesse que ela se apresentasse, da melhor forma possível, ou seja, que estivesse toda completa. Então a Esté, foi a escolhida rainha. Ele achou graça na Esté. O que eu achei interessante, lendo esse texto aqui de Esté, nesse versículo 2, o quanto a Esté chegou a esse concurso, mas com uma ordem de seu tio. A Esté, em hebraico, significa Hadassah, que significa uma murta, e essa murta é uma planta que nasce no deserto. E essa planta, quanto mais ela é esmagada, quanto mais ela é triturada, quanto mais ela é espremida, mais ela exala o seu perfume. Então Deus fala conosco nessa noite, aquilo que está sobre as nossas vidas, ainda que não esteja nos esmagando, ainda que não esteja ferindo o nosso coração, mas pode ter certeza, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que fala, que exala o perfume para o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque é nesse aperto, é nessa trituração que o Senhor vai te fazer uma nova criatura. É nessa trituração que o Senhor vai fazer você ser um vaso diferente. Então ele viu essa graça na Esté. Por isso que Esté, diante de tantas outras moças formosa, ele achou graça em Esté. Sabe por quê que ele achou graça na Esté? Porque Esté também era silenciosa. Esté era uma moça bela, formosa, bonita aos olhos do rei, mas a Esté também era de postura diferente. Amém, igreja? Esté era silenciosa. Muitas vezes, igreja, eu entendo que o silêncio, o silêncio de Deus é tão bonito nas nossas vidas, por mais que a gente não consiga entender, mas lá na frente nós entendemos o silêncio e daí nós achamos bonito, porque ele trabalhou num sigilo e fez da maior perfeição possível. Assim é o nosso silêncio também. Muitas vezes nós queremos falar dali, falar daqui, mas o silêncio que Esté teve, valeu a pena, porque ela chegou lá, era de outra origem, ela estava num palácio com o rei, mas ela chegou lá de outra origem diferente, e ela recebeu uma ordem do seu tio. Esté era órfã, conforme fala aqui. Esté, ela passou por muitas lutas, ela não foi órfã de pai, foi órfã de mãe, igual o nome dela, a Esté, depois em Esté, na linguagem de persa, significa rainha, estrela. Quantas rainhas, quantas estrelas que tem aqui nessa noite, O quanto nós queremos também, dar o de melhor para o Senhor, ainda que o aperto, que a trituração venha, mas nós desejamos isso. O Senhor faz esse convite, para nós nessa noite, que nós venhamos ser essa mulher formosa na graça, formosa no espírito, formosa no fervor, conforme deu todos os testemunhos aqui falando sobre o Espírito Santo, Nós sem o Espírito Santo não vai ter graça. Isso já é uma graça, é a maior graça, é a maior virtude, Você ter a presença do Espírito Santo. E Esté tinha, Jesus achou graça nela. Então a Esté, ela se posicionou da forma que o seu
o seu tio Mardoqueu orientou. Ele falou: vai em silêncio, não fala qual é a sua origem. Sabe por quê? Muitas vezes o Senhor coloca a gente num patamar, coloca a gente no lugar. Se Ele decretou esse título para Esther, que ela fosse rainha, né, que ela fosse a rainha lá para o palácio real, ela passou por processo, ela já chegou lá no processo. Mas sabe por quê? Porque Deus tinha propósito na vida dela, porque sabia que ela tinha trabalhar numa nação, ou seja, libertar a nação israelita. Então ela se moveu dessa forma, já passando, né, por esse processo. Então todo o processo, todo o propósito de Deus, né, é assim, lá na frente que a gente vai entender. Mas ele coroou ela como rainha, ele achou graça nela, né? Quantas rainhas, quantas princesas, hoje é culto com um ciclo de oração, né? O quanto nós batalhamos. Ontem mesmo nós contamos aqui o nosso testemunho, uma falando da bênção que teve, a outra falando do livramento. Eu também dei o meu testemunho. Então, isso é graça, isso é estar, né, procurando essa graça para o Senhor, e Ele venha dar graça para nós nisso tudo. Ele venha também dar sua graça nas nossas vidas, amém? Aí vamos voltar lá para Mardoqueu, falando um pouquinho de Mardoqueu. Seguir, né? Aqui no capítulo 6, igual já foi lido, né, que Mardoqueu, ele estava nesse palácio, ele ficava na porta, né, ficava na porta do palácio, e lá nessa porta, ele viu todo o preparo, né, todo o preparo que tentou contra a vida desse rei do palácio. Mas só que Mardoqueu, ele ficou lá olhando, observando, vendo tudo o que estava acontecendo. Mas Mardoqueu ficou na posição conforme ele achava que tinha que ser, na posição certa. Ele ficou ali vendo todas as tramóias do adversário, ou seja, Amã, né, contra a vida dele, contra a vida do rei. Então, fala aqui, vamos tornar a ler para não ficar só nas minhas palavras. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou dizer o livro das memórias de crônica, que se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia a Bigtã e a Teres, 2 eunucos do rei, do guarda da porta, que procuravam pôr as mãos no rei Assuero. Olha só, né? Olha o sono, né? Jesus perdeu o sono nessa noite, né? Muitas vezes esses fatos acontecem na nossa vida. Nós achamos que as coisas estão ocultas, nós achamos que ninguém está vendo, nós achamos que isso vai passar despercebido, mas nessa noite Jesus perdeu o sono. Aí Jesus foi buscar, né? Foi ver o que estava escrito, né? O que Mardoqueu tinha feito, e ele achou escrito nesse livro. Livro não, é um rolo, né? Não é nem livro. E ali foi vendo os feitos que Mardoqueu tinha feito, o que o Mardoqueu tinha livrado ele, conforme tinha planejado, né, para matar esse rei Assuero. Então Mardoqueu cuidou, Mardoqueu não deixou que isso acontecesse. E na hora ele fez isso, mas ele não ficou, o que eu trago para a igreja nessa noite, mas ele não ficou falando: Jesus, eu fiz, Jesus é aquilo que está ali que eu fiz. Não, ele descansou e falou assim: uma hora o Jesus vai ver meu feito. Nós pensamos, irmãos, que quando nós fazemos bem para alguém, pode ter certeza que está escrito no livro do Senhor. Pode ter certeza que está na memória de Deus, conforme aqui fala. Não são as minhas palavras, são as palavras do Senhor. Então o que o Mardoqueu tinha feito foi relatado diante do Senhor, foi registrado, né? Registrado é coisa que fica registrado mesmo. Então esse rei, aí em seguida ele falou que, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia
de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, do guarda da porta, que procurou pôr as mãos do rio do Riachuelo. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isto Mardoqueu. E os mancebos, o rei dos seus servos, disseram, coisa nenhuma se fez. Então disse o rei, quem está no pátio? Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer o rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Olha só o que Amã estava preparando, né? O que Amã estava fazendo também contra Mardoqueu depois. Então esse rei viu, né, esses feitos que Mardoqueu tinha feito, e ele lá na frente, né, ele honrou. E quando chegou aqui, pulando para o 6, e entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Olha só, no coração, né? Muitas vezes nós colocamos coisas no nosso coração, lá no escondido, lá achando que está no oculto, né? E Amã se agradecendo, o rei sou eu. O rei que vai ser coroado diante da cidade, diante de toda a carruagem, com as suas vestes de rei, sou eu. Não vai ser Mardoqueu, vai ser eu. Mas não foi dessa forma, porque muitas vezes o nosso coração são malicioso e a gente acha que isso está, que Jesus não está contemplando, que Jesus não está vendo. Jesus vê tudo. Então ele vê o bom, né, o ruim, ele vê o mal. Então ele percebeu, né, que essa graça seria para Mardoqueu. Então ele deu essa honra a Mardoqueu, ainda que não foi na hora, mas ele viu, ficou escrito diante desse livro tudo o que Mardoqueu tinha feito, e ele honrou a Mardoqueu. Muitas vezes, querido, igual Deus teve uns testemunhos aqui até da irmã, às vezes nós fazemos algo para alguém, nós achamos que aquilo é coisinha mínima que a gente faz, mas para Jesus e para quem está recebendo aquela coisinha mínima, se torna uma coisa imensa, gigantesca, que aquilo cresce, e assim o reino de Deus vai só crescendo, né? Podemos aplicar dessa forma. Então esse título aqui traz, né, o silêncio de Deus, traz as providências de Deus. Muitas vezes nós achamos que Deus está no silêncio, quando a gente faz, né, dá a mão ao seu próximo, mas Jesus contempla, lá na frente ele vai ver, ele vai te falar o que você tem feito, e vai também te mostrar e falar o que você não está fazendo. Ele também fala, ele mostra. Então ele trabalha, né, no oculto. E igual aqui, voltando para Esther, essa Esther alcançou muita graça, ela foi uma mulher diferenciada. E hoje eu entendo, igreja, que nós, para ser como Esther, não é fácil. É muita perseguição, é muita luta, é muita trava que vem sobre as nossas vidas. Caminhar na presença do Senhor requer muita dedicação, muito compromisso. Mas a Esther aqui, ela traz para nossas vidas, né, um exemplo de mulher que teve uma postura diferente. Ela foi uma mulher que foi elegida como rainha, mas nem por isso ela perdeu, né? Ainda que o seu tio teve que dar uma sacudida nela, que foi lá preparar um banquete e tudo, e ela viu que a nação estava aparecendo, ela viu que a nação estava precisando de libertação, mas ela foi convocada para aquele palácio, para esse título, justamente para isso. Por isso que eu falei lá atrás, para tudo nas nossas vidas tem um propósito. Se Jesus coloca você mais lá na frente, tem um propósito. Então esse propósito da Esther era para ajudar a libertar essa nação. E aí Mardoqueu corrigiu: Esther, você está aí não é por acaso. Você está aí não é por qualquer motivo e outro. Você está aí porque você tem que ser diferenciada. Aí o que aconteceu? Ela fez um jejum, ela se preparou e assim fez Mardoqueu também. Então tudo na vida tem um propósito. Então a Esther traz para nossas vidas um exemplo de mulher, de pessoa diferente. Ainda que venha título, ainda que venha
poder, né? Podemos dizer também dessa forma, mas que nós não venhamos a se perder. Então Deus fala conosco nessa noite, independente de qual seja o seu título, independente de qual seja o seu chamado, mas que a posição que como Esther se dirigiu agrada aos olhos do Pai, no silêncio, na postura e na sua prudência, ainda que nós venhamos vacilar, conforme ela teve seu pequeno vacilo. Igual eu, voltando para Mardoqueu, o Mardoqueu, ele, quando ele foi eleito, né, para Amã, a ir para a cidade, percorrer toda a cidade com ele no carro, né, com todas as vestes bonitas de rei, Amã levou e foi falando para toda a cidade, esse é o rei e tudo mais. Amã voltou, sabe o que aconteceu com Amã? Ficou na mesma posição, ou seja, na porta, né, na porta do palácio. Ele em momento nenhum, aí que acontece, Amã, né, lá na frente queria até que ele se curvasse diante de Mardoqueu, diante de Amã. Mardoqueu não se curvou. O que eu entendo com isso? Muitas vezes, igreja, nós achamos que tudo aquilo que o Senhor exige de nós, tudo aquilo que o Senhor pede para nós fazermos, nós às vezes, hoje até foi falado de murmuração, mas nós questionamos lá no nosso íntimo, no nosso pensamento, no nosso coração. Mardoqueu aqui diante da postura, diante de toda a cidade que ele foi andado na carruagem como rei, pelo seu adversário que tentou uma forca contra ele, mas foi mandado do rei e Assuero que a honra seria de Mardoqueu, né? Que pelos feitos que ele tinha feito, na hora certa Jesus deu para ele a vitória e ele não se perdeu. Ele não se perdeu com o título, ele foi para o mesmo lugar e ficou na mesma posição. E ele não se curvou diante de Amã de forma nenhuma. E o que eu quero trazer para nossas vidas nessa noite, né? Que quando nós venhamos se curvar é diante do Senhor, né? O Senhor fala nessa noite, quando nós venhamos a se curvar é para Ele. Nós temos que dobrar o nosso joelho a Ele. É dele que vem toda a honra e toda a glória. E Mardoqueu não se curvou, porque esse Amã, ele era poderoso também nessa cidade. Amã também tinha nome, ele tinha nome de rei, ele tinha título, mas ele não estava igual Mardoqueu, que tornou-se ser também o homem de honra. Mardoqueu tinha diferença. Mardoqueu tinha os olhos do Pai sobre ele, e o outro não, o outro era o contrário. Então, muitas vezes o Senhor até permitiu esse Amã chegar na frente mais um pouquinho, porque muitas vezes Jesus faz assim com a gente, ele cria uma situação que nós achamos assim, ué Senhor, por que isso? Mas é isso e aquilo, nós questionamos com nós mesmos, mas aí nós entendemos depois, lá na frente tem um porquê disso. Lá na frente Jesus deu só um pouquinho de graça para corrigir uma situação lá na frente, para fazer um outro feito que Jesus quer fazer na sua vida. Então Jesus deu esse título para ele, mas na hora Jesus criou toda uma outra situação e viu e pôde ver essa graça em Mardoqueu e deu esse título, essa honra para Mardoqueu, de tudo que Mardoqueu fez. Mas em todo momento Mardoqueu ficou em silêncio sobre tudo que Mardoqueu fazia. Mardoqueu ficou em silêncio. Porque tudo que nós fazemos para o Senhor, tudo fica registrado, tudo fica aos olhos do Pai. Então Jesus fala nessa noite, né? Ainda que nós achamos que está fazendo pouco, ainda que nós achamos que os olhos do Pai não estão contemplando, mas Ele contempla, Ele vê tudo que você faz e o que você não faz. Então que nessa noite nós venhamos guardar essa palavra de Deus no coração, nós venhamos sair daqui com essa mensagem, sabendo que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós fazemos para o nosso próximo, o trabalho na igreja, a oração, né? Quando às vezes alguém me pede, Inês, ora por mim, nem que seja 5 minutinhos, qualquer lugar que eu tiver eu vou estar orando, e aquilo que Jesus contempla, e aquilo te dá resultado. Lá na frente você vê uma notícia, você orou para mim, aconteceu isso, né? E às vezes não acontece nem com a gente, acontece depois, no seu tempo determinado, a gente fala, glória a Deus por isso. Então Jesus contempla tudo isso, tudo aquilo que você faz, né? De bom, de melhor para o seu próximo. Então ele fala, Mardoqueu agiu dessa forma,
Mardoqueu, né, livrou esse rei Ahasuero de toda a tramóia que estava sendo contra ele. Mardoqueu deu para ele, né, o escapamento, e ele viu, ele contemplou isso, ficou registrado na hora lá que foi puxar, ele viu registrado nesse rolo, nesse livro, e viu e deu graça a Mardoqueu. Então Jesus fala conosco nessa noite, né, ainda que nós não vemos isso, mas lá na frente a gente vai ver. Lá na frente a gente vai ver o resultado. Lá na frente a gente vai ver essa graça do Senhor sobre nossas vidas. Que nós venhamos nessa noite, né, guardar essa mensagem no coração e lembrar também da Esté. Ver o quanto que Esté foi formosa, foi preciosa para o Senhor. O quanto ela também ajudou esse Mardoqueu a libertar Israel, a livrar Israel de uma grande tribulação que Israel estava vivendo. A Esté também teve essa posição, porque Jesus tinha propósito. Às vezes Jesus coloca a gente mais na frente, igual eu falo aqui com as irmãs da frente, é uma responsabilidade, mas tudo tem um propósito, não é à toa. Tudo tem, cada chamado tem um propósito nas nossas vidas. E depois que a gente vai entender, então, se o seu chamado é X, ou assim, ou assado, fica na posição. Fica na posição que Jesus está contemplando, que Jesus está vendo, que Jesus está olhando por você, que Jesus está vendo tudo aquilo que você está fazendo de bom para Ele. Ele se agrada. Que nós venhamos ser como Esté nessa noite, sair daqui com esse coração, né, transformado, com esse coração para que Ele possa encontrar graça, né, porque nós sabemos que caminhar na presença do Senhor, sempre falo isso, não é fácil. Muitas vezes vem uma coisinha e outra, a gente quer até parar. Muitas vezes é uma tribulação que acontece, é um problema dali, a gente fala assim, não estou mais aguentando. Mas é nessa hora que você tem que buscar mais, é nessa hora que você tem que caminhar mais, ainda que você venha, né, balançando dali e daqui, mas aí nessa hora que Deus ainda fala mais com você, a gente fala assim, Jesus, não vou. Nesse dia você vem, você chega até meio que torto, mas é nesse dia que Jesus fala com você, é nessa hora que Jesus ainda contempla mais, porque muitas vezes a gente acha que não vai ter força, mas Jesus renova nossas forças cada vez mais, e Ele fala nessa noite, né, que Ele é comigo, que Ele é com você. Quem nos visita nessa noite, se você entrou aqui com alguma causa, com alguma peleja, né, faça como Mardoqueu, esteja na porta, mas esteja se curvando para aquele que vai te dar a vitória, para aquele que vai resolver a sua causa, para aquele que vai resolver o seu problema, porque nós entramos aqui por essas portas, né, vamos dizer que a porta do palácio é onde ficou Mardoqueu, então é aqui, porque ele estava na porta, na posição certa. Se nós estamos aqui, porque nós já temos a certeza, né, a plena certeza que nós estamos no lugar certo. Nós viemos pedir o socorro ao Senhor Jesus, porque é Ele que tem o socorro, é Ele que tem o maná do céu para nossas vidas. Então Ele fala comigo e com você nessa noite. Se ainda você ainda não tomou posição, que você ainda há tempo, Ele faz um convite a mim e a você, que você se posiciona, né? Toma aqui como o exemplo de Esté, toma aqui como o exemplo de Mardoqueu. Ainda há tempo que Ele tem. O que Ele tem para nossas vidas é galardão demais. Então somente Ele nas nossas vidas e mais ninguém. Que nós venhamos se prostrar assim como Mardoqueu fez. Ele não se prostrou para Amã, porque sabia que Amã não ia resolver. Amã simplesmente era um homem, né? E ele estava se prostrando para Jesus. Ele estava se prostrando para o Senhor, porque sabia que Amã não ia resolver problema nenhum. Pelo contrário, ele já sabia dos maus feitos, né? Que Amã era um homem que só fazia tramóia, era de outro lado, era do inimigo, só fazia tramóia mesmo, é essa palavra. Então ele não se curvou, não, eu me curvo para aquele lá de cima, é Ele que me dá honra, é Ele que me dá o que eu preciso. Então que nessa noite nós lembramos, né, de Mardoqueu, lembramos de Esté, sabemos que é Ele que vai dar a resposta final para nossas vidas, sabendo que é Ele que vai contemplar nossas lágrimas, que às vezes nós estamos no nosso quarto,
às vezes até ela lavando uma louça, chorando. Ah, Senhor, é isso e aquilo. Mas se curva diante do Senhor. Pode se curvar, porque Ele te dá a resposta. Ele te sustenta, Ele te dá força a cada dia para que você venha vencer, né, a cada tributo, a cada fato que acontece aqui nas nossas vidas. Igual ontem foi falado, eu achei tão lindo a irmã falando sobre o Espírito Santo. Como é lindo quando o Espírito Santo fala conosco. Quando é lindo a gente pedir, né, orientação para o Espírito Santo e ele tomar a frente de tudo e ele ali mostrar tudo. Mesmo que às vezes a gente ainda vai confundir com alguma coisa, isso às vezes é fato, acontece, mas ele faz você voltar atrás, ou às vezes dá uma puxadinha de orelha. Filha, não é assim. Ele volta porque Jesus é misericordioso, Ele é amoroso, Ele corrige o seu filho. Nós não corrigimos nossos filhos, mas Ele fala, prossiga, filha, continua, porque o que eu tenho para você é bem maior. Lá em Jó fala, né? Meus planos serão maiores do que os seus. Os planos do Senhor são diferentes dos nossos. Nós planejamos isso e aquilo, mas os planos do Senhor são maiores do que os nossos, né? Que nós venhamos resistir, né? Igual a Bíblia fala, resistir do diabo e ele fugirá de vós, né? E nós passamos por isso toda hora. Toda hora vem uma coisa e outra daqui. Eu converso muito ali com a jovem que trabalha comigo, né? A gente que trabalha num lugar com muitos funcionários. Toda hora tem um levante dali, um levante daquilo. É só no poder de oração para você continuar, para você perseguir. E não é só lá, em todo lugar. Tem na família, tem até dentro da igreja, infelizmente. Mas Jesus fala conosco nessa noite, né? Vamos resistir do diabo, né? Vamos fugir, né? E ele fugirá de nós. Vamos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então que nós não venhamos deixar brecha nenhuma para que o inimigo venha entrar nas nossas vidas. Vamos fazer igual Mardoqueu. Mardoqueu ficou na posição que o rei gosta, na posição que o rei se agrada, né? Aonde procurava Mardoqueu, ele estava na posição. Aonde Jesus procurava Mardoqueu, Mardoqueu estava na posição. E será que nós estamos na posição também como Mardoqueu? Que ele teve a honra, ele teve os seus feitos escritos no livro da vida, né? Lá em Crônicas fala melhor, ele teve o seu registro diante dos olhos do Pai. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para o Senhor? O Senhor Jesus fala conosco dessa noite. O que você tem feito para o Senhor? Qual é o seu melhor que você tem dado para o Senhor nessa noite? Ele faz uma pergunta para mim e para você. Se você ainda não fez, ainda há tempo. Ele está aqui para contemplar a sua vida de melhor. Ele fala comigo e com você nessa noite. Ainda há tempo. Ele pergunta o que você tem feito de melhor para o Senhor. Nós não queremos o melhor dele. Eu quero o melhor dele. Mas será que eu estou fazendo o melhor dele? Muitas vezes eu acabei de falar que ele corrige, ele puxa a nossa orelha. Mas será que eu estou fazendo aquilo de melhor para ele? Será que ele está contemplando os meus bons feitos para ele? Ou não? Ou o que eu estou fazendo? Porque lá no oculto, lá no secreto, ele vê. Olha o que Amã tramou. Amã achou, o rei falou assim, então vamos preparar essa carruagem, preparar toda a roupa, a coroa, para homenagear ele. E lá no seu coração Amã falou assim, sou eu que vou ser homenageado, sou eu que vou ganhar essa coroa, vou ganhar esse título. Falou no coração dele, e Jesus sabe, e Jesus viu, Jesus contemplou, Jesus ouviu. Ele falou no coração dele, mas Jesus ouviu ele falar. Então ele falou. Volta aqui. E entrando Amã, rei lhe disse, o que se fará ao homem de cuja honra e o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agrada o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Não são as minhas palavras. Olha que homem. Olha a posição dele ao contrário. Olha quanta malícia desse homem, né? Se o rei estava falando e eleger o outro, ele já estava botando no seu coração, vai ser eu. Muitas vezes, se a gente não vigiar, a gente também toma uma postura dessa. A gente toma título, honra, a gente cresce. Se a gente não vigiar, igual eu falei que resistir do diabo e ele fugirá de vós, a gente se engrandece também um pouco.
Eu falo por mim mesmo, no trabalho, em todas as áreas da vida. Se a gente não vigiar, a gente toma uma posição assim também. E ele fala conosco nessa noite, dessa posição. Eu não sei o porquê, mas ele está falando nessa noite, né? Aquilo que é seu, aquilo que é de fulano, aquilo que é do irmão, é do irmão. Então, esse título, essa honra não foi para Amã, essa honra foi para Mardoqueu. E quem carregou Mardoqueu, quem passeou com Mardoqueu, foi o próprio Amã. O Senhor inverteu a situação. O Senhor mudou o contexto. Muitas vezes a gente nós ficamos preocupados. Jesus, que não sei o quê. Jesus na hora muda toda a história, muda todo o contexto. Ele faz tudo diferente. Então, será que Amã esperava que ele fosse carregar Mardoqueu diante da cidade, da carruagem, com vestes lindas de rei, com coroa? Mas foi Amã que carregou. Depois, voltando cá para o 7, para o 8, o 13, olha o que aconteceu. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres e sua mulher lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começa a cair, e da semente de judeu, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá para ele. Né? Olha que aí no 14. Então, estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparava. Então é o que eu falo, né? Não são minhas palavras. Ele teve que carregar, né? Ele nessa carruagem. Essa honra foi passada para Mardoqueu, e quem levou foi Amã. Então ele pôs no seu coração: esse título é meu, essa honra é minha. Muitas vezes cresce também isso no nosso coração. Muitas vezes a gente, se não vigiar, isso brota no nosso coração e acaba com a nossa caminhada cristã. Deus fala nessa noite aqui. Então que nós venhamos, né, a ser como esse Mardoqueu, a ser como essa mulher de exemplo e como esse homem de exemplo também. Assim como Esther teve a sua postura, ela foi graciosa aos olhos do rei, aos olhos do pai, ela teve título de rainha, ela participou de um concurso, e esse concurso tinha várias moças, e Esther veio de uma família, né, de órfã, de pai e mãe. Ela passou por muitas lutas, seu tio criou ela como se fosse filha, né? Eles chegaram nessa cidade sendo de outra nação, entrou nesse palácio, mas ali, né, o silêncio dela, aquilo que Mardoqueu falou para ela ficar em silêncio, ela ficou. E aí ela só teve a vitória lá na frente, através do silêncio. Muitas vezes, né, nós precisamos também ser silenciosos, né? Igual a gente tem o silêncio de Deus e tem o nosso silêncio também. Muitas vezes nós não somos assim. Muitas vezes nós só falamos, mas é necessário ficar em silêncio, né? A gente sempre ouve isso aqui na escola dominical. Muitas vezes o silêncio traz uma resposta melhor lá na frente, né? O silêncio de Deus, né, traz um trabalhar dele diferente, melhor. Às vezes que a gente, ainda que às vezes nós não entendemos o silêncio de Deus, e às vezes que nosso silêncio que é para estar, nós também não entendemos ali, e falamos dali, e falamos daqui. E nessa noite Deus fala de silêncio, né? Que nós venhamos ser um crente vigilante, ser um crente também de postura, assim como Mardoqueu foi, né? Mardoqueu tinha olhos bons ao seu rei, ao seu pai. Ele ficou, né, diante da posição que o Senhor queria. Então que nós venhamos colocar, né, se ainda nós não colocamos a nossa vida totalmente em posição daquilo que o Senhor quer, que ainda que nós aprendemos todo dia na caminhada, então Ele fala, né, nessa noite, comigo e com você, que ainda há tempo, que Ele ainda quer você, ainda que venha se corrigir cada vez mais para chegar nessa posição que como foi a posição de Mardoqueu. É isso que Ele fala para mim e
para você nessa noite, que ainda há tempo, né? Você que nos visita nessa noite, né? Se você ainda não entregou os seus caminhos ao Senhor, entregue, porque vale a pena. Ou se quer reconciliar, que venha aqui à frente, que os irmãos vão estar orando para vocês, porque o Jesus, né, sempre corrige os seus filhos que ama. Ele sempre tem maná do céu para nossas vidas. Então, se nós estamos aqui, porque nós temos já essa plena certeza, essa plena confiança que Ele vai dar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós colocamos no altar, aquilo que nós venhamos buscar nessa noite aqui. Amém? Foi essa mensagem que Jesus me deu, para que nós, né, venhamos entender que somente o Senhor nas nossas vidas, que ainda que seja difícil, que ainda que nós estamos com resposta, né, esperando resposta, colocando causa nas mãos do Senhor, pode ter certeza que no seu tempo, que na sua hora, Jesus vai contemplar. Às vezes, querido, igual eu falei aqui, nós passamos assim por dias. Hoje mesmo eu fui para o aniversário da minha irmã, cheguei mais cedo em casa para poder meditar, orar um pouquinho. Eu falei assim, Jesus, né, tá levando a sua palavra, ainda que o conhecimento da gente ainda não está maduro, né, digamos assim, mas aquilo que Deus dá, a gente passa para a igreja, e se a igreja está diante da palavra, ouvindo a voz do Senhor, com certeza vai pegar, né? Com certeza vai levar nos nossos corações, porque simplesmente você falar Jesus te ama, né? Já é Jesus falando com você. Então que nós venhamos, né, sair com essa mensagem, com essa palavra nos nossos corações, ainda que nós venhamos ainda quebrado para a igreja, mas nós sabemos que nós saímos daqui curados, nós saímos com a palavra dele nos nossos corações, e essa palavra, se nós deixarmos entrar no coração, ela vai surgir efeito, ela vai surgir, né? Ela vai dar crescimento o reino do Senhor, e assim vai trazer cura também para nossas almas, e vai trazer resposta daquilo que nós precisamos, daquilo que nós colocamos no altar do Senhor. Que nós venhamos sair daqui nessa noite, nós mulheres, né? Hoje é culto com ciclo de oração, e nós saímos daqui nessa noite como essa mulher de graça, essa mulher de prudência, essa mulher silenciosa, que Jesus gosta de pessoas silenciosas, na prudência, e como homem, que seja como Mardoqueu, que não se curva diante de estátua, que não se curva diante de homem, mas se curva diante do Senhor, ainda que venha toda uma tramóia, ainda que venha toda uma causa contrária sobre as nossas vidas, mas nós que venhamos ser como Mardoqueu, não se curvar, porque muitas vezes nós falamos assim, mas o irmão, a irmã, ciclano insistiu tanto, né? Eu passo muito por isso no meu trabalho. Faz dessa forma. Não, eu aprendi sim, e o certo é assim. Ainda que às vezes tem que mudar alguma situação. Não, assim vai trazer prejuízo, eu vou gastar tanta matéria, vai dar errado lá na frente e eu vou ser cobrado. Então, se eu vou ouvir, né, tititi, aí eu vou me dar mal lá na frente. Mesma coisa é o Senhor. Às vezes você está caminhando, você está prosseguindo, aí você ouve coisinha dali, coisinha daqui. Não dê ouvido, faça como Mardoqueu, não se curva diante de ninguém, se curva diante do Senhor, né? Dessa palavra aqui, que é a palavra do Senhor, que é o alimento para nossas vidas, para nossas almas. Foi essa mensagem que Jesus, né, me deu para trazer para a igreja. Não sei se é isso que a igreja esperava, mas foi a mensagem que Jesus me deu nessa noite, amém? Assim eu agradeço a oportunidade, que Jesus abençoe a cada irmão que está aqui nessa noite, amém? Amém? Acabamos de ouvir uma